Boa noite a todos. Uma satisfação muito grande abrir um novo programa Hora dos Negócios. Hoje com uma convidada muito especial, a Gláucia Ferreira. Boa noite, Gláucia. Boa noite, obrigada pelo convite. Uma satisfação. Aliás, vale falar que foi a nossa convidada para o Dia da Mulher, que é uma profissional, uma contadora muito importante aqui da Baixada. Foi consultora do Sebrae, é palestrante do CRC São Paulo, do CRC Minas Gerais. Uma profissional que eu respeito muito, uma satisfação muito grande ter você com a gente hoje. Eu ia começar falando sobre um artigo que saiu no jornal Estado de São Paulo desse domingo, no caderno Economia e Negócios, onde um professor da GV, juntamente com o secretário e ministro Guilherme Afif Domingos, comentam sobre a tributação e daqui a pouco nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a importância do controle nas pequenas empresas. Vale lembrar que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 22 horas aqui pela TV Conde Santos. Para os nossos telespectadores de outras cidades, via internet, horadosnegócios.com.br ou o próprio site da TV Conde Santos. O programa vai ao ar terças-feiras às 22 horas, com reprise aos sábados ao meio-dia. O nosso programa, como todos sabem, aborda contabilidade, tecnologia da informação e administração. Hoje, convidei a Gláucia. Antes de passar a palavra para você, eu gostaria de registrar um artigo que saiu no Estado de São Paulo de domingo, falando justamente sobre a falta de planejamento e o planejamento errado tributário das pequenas empresas. Vou pedir para a Gláucia comentar sobre falta de controle que as pequenas empresas têm. Então, Gláucia, por favor, se apresente, faça a sua abertura, que nós vamos desenvolvendo o programa à medida que os assuntos forem evoluindo. Ok. Muito interessante esse tema, né? Eu sou da área contábil, eu tenho 43 anos como profissional. Comecei com escritório de contabilidade, aqui em Santos, com um grande amigo nosso, o Orival. Grande amigo nosso, o Orival da Cruz. Por 10 anos nós somos sócios na TAC, iniciei a TAC junto com ele. E depois eu parti para a área de controladoria. Gostei muito, né, dessa parte de negócios, parti para a área de controladoria. Você morou nos Estados Unidos? Morei nos Estados Unidos por 2 anos também, trabalhei, estudei com contabilidade lá. E era muito interessante, porque todo o S-Gap que eu aprendi aqui no Brasil, eu consegui ver o S-Gap em loco, né, nos Estados Unidos, com a contabilidade americana, que é o S-Gap. Então, fui adquirindo experiência e, atualmente, eu estou como palestrante do Sebrae São Paulo. A gente leva os nossos temas para todas as cidades do estado de São Paulo. E agora também um novo desafio, eu passei na licitação do CRC Minas Gerais, também vamos estar atacando aí o estado de Minas Gerais todo, né? Então, e aí estamos com a nossa contabilidade. Comenta sobre a falta de controle e o artigo, que eu fiquei muito feliz quando eu vejo que existem outras pessoas partilhando a mesma opinião. Eu particularmente acho que o simples, muitas vezes, não é a melhor opção tributária. O lucro presumido, dependendo do caso, também não é. E escrevi há algum tempo atrás um artigo falando sobre a simplicidade do lucro real. E o que me surpreende, nós vamos deixar o link desse artigo no nosso programa para que todos possam consultar, mas eu queria que você comentasse sobre a falta de controle, a falta do preparo das demonstrações financeiras e como que isso está refletindo na sociedade ou no nosso meio empresarial. Gláucia, por favor. Excelente esse tema, Gabriel, porque o que ocorre? Muitas empresas optaram pelo simples, achando que era realmente simples, e é uma enganação. Em muitos casos, há necessidade de fazer esse planejamento tributário que você falou, porque em muitas hipóteses acaba sendo o lucro real ou o próprio lucro presumido a melhor opção para o cliente. E, no entanto, a maioria dos contadores não vem fazendo este cálculo. Há um enquadramento no simples e simplesmente começa a pagar
E nós temos um grande problema hoje em dia, que é a falta de controle interno das empresas, das menores empresas, né, das pequenas e microempresas, e ainda nós temos também a falta da contabilidade, da escrituração fiscal, que é obrigatória, por lei, né? Tá isso claro, a gente vem aí nas nossas palestras, vem sempre batendo isso, mas muitos contadores acham que o cliente está no Simples e não faz nem a escrituração fiscal desse cliente. Então, abandona-se totalmente uma possibilidade de análise dessa empresa e, logicamente, se você não tem condição de analisar, não tem um comparativo para analisá-lo sobre a possibilidade do lucro real vir a ser a melhor opção dentro do planejamento tributário dos pagamentos dos impostos. Então, é muito importante, vem bem de encontro a essa matéria que você está comentando, né? Eu acho assim de suma importância, considerando exatamente esse ponto de que as empresas muitas empresas abandonaram a escrituração. E a gente vem debatendo contábil. Em virtude da escrituração fiscal ser pelo Simples, simplesmente o pagamento ser feito pelo Simples, eles acham que não precisam ter a escrituração. O que vale a pena comentar é que sempre houve uma restrição muito grande por parte da legislação, o impedimento de algumas atividades, porque antes uma profissão regulamentada não poderia fazer opção pelo Simples. Então, a legislação, esse é um ponto positivo, a legislação evoluiu, abriu para que mais profissionais de outras áreas, como a própria contabilidade, os advogados, enfim. Essa restrição sempre foi muito forte e existiam várias atividades, essa mudança é uma mudança recente, você concorda? E houve, infelizmente, uma confusão conceitual. Primeiro, as atividades impedidas de fazer opção pelo Simples. Depois, quando essa legislação foi alterada, se criou aquele número de anexos, aquela confusão, na minha opinião, que o contador, junto com o empresário, por exemplo, caso você tenha muita mão de obra numa empresa, a opção pelo Simples poderá ser vantajosa. Então, vamos fazer um pouco do histórico. Antes existia a restrição por natureza profissional, agora existe uma série de anexos e uma série de cálculos que tem que ser feitos. Você concorda? É essa observação que eu estou fazendo? Exatamente, é 2015, né, que foi introduzido. Exatamente. Então, comenta anexo 5, anexo 6. sobre esses pontos e os pontos que estão deixando de ser observados e a importância que se tem para fazer um planejamento. Como é que é isso, Glaucio? Depois de 2015, muitos advogados, como você comentou, né? Ai, que bom, vamos entrar no Simples. No entanto, encareceu demais. Muitas atividades, prestadores de serviço que foram incluídos a partir de 2015, o cálculo pelo Simples onerou demais a empresa. Agora, o que é necessário? Mais uma vez, planejamento tributário. O que é o planejamento tributário? Fazer o cálculo pelo Simples, o cálculo que seria pelo presumido, se a entidade, se a empresa puder, ou o lucro real. Agora, de qualquer maneira, seja qual for a atividade que você tenha, você tem que realmente puxar esses itens. É como o caso da substituição tributária, que está agora esse rolo que mudou a partir de 1º de janeiro de 2016 e depois voltou agora atrás para empresas do Simples, né? O AFIF conseguiu ali mexer na legislação, mas tem que fazer conta, porque cada empresa tem as suas particularidades. Então, se ela tem material, se ela tem prestação de serviços, ver exatamente aonde ela está enquadrada e fazer o cálculo para ver se realmente é o mais econômico, a opção pelo Simples. Não vamos simplesmente frisar o Simples. Esse artigo que eu estou me referindo do Jornal Estado de São Paulo, ele coloca que, em função da burocracia, a maioria dos empresários acabam pagando mais impostos. Talvez é uma oportunidade para valorizar a nossa profissão, Glaucio, é justamente o fato de ter a necessidade de um envolvimento maior do profissional contábil na atividade da empresa. Porque eu vejo que, infelizmente, a sociedade, de uma forma geral, está fazendo uma opção talvez mais cômoda. Eu pago mais impostos e deixo de pagar o contador. E eu vejo que o contador está perdendo uma oportunidade muito grande de poder ajudar e acabar tendo uma participação maior, ter os seus honorários um pouquinho mais valorizados. Comenta sobre isso, Glaucio. Muito interessante esse ponto que você tocou, Gabriel, porque no meu último slide das palestras, eu coloco assim, contador não é custo. Contador é um consultor para a gestão empresarial.
para ver que realmente muitos contadores reclamam muito do cliente. Eu acho que isso está se tornando um grande problema. A gente vê muito isso no estado de São Paulo. Os escritórios de contabilidade, eles estão, não, eu não ganho para isso, ou ele está no simples, eu não preciso de uma escrituração contábil. Não levanta os relatórios. E eu sempre lembro, né, eu tenho um slide, inclusive, com as leis. É obrigatória a escrituração contábil, ela não é opcional. Né? Independente do modo de pagamento da empresa, ela tem que ter a escrituração contábil. E eu fico imaginando como que o empresário consegue gerir a sua empresa sem um relatório financeiro. Então, é muito importante que a gente tenha um controle interno e que bata que nós, contadores, nós temos que mostrar para o cliente, vender nosso peixe, né? O quanto é importante os relatórios, as demonstrações financeiras, para que ele possa usar na gestão empresarial. Antes de nós fazermos nosso intervalo, eu queria fazer um comentário, uma pergunta com você, para que você falasse depois. É impossível saber o resultado da empresa sem uma demonstração de resultado. Concorda? Totalmente. O lucro da empresa. Voltamos daqui a pouco. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta com a Gláucia Ferreira e durante o intervalo ela fez uma observação que antes de você responder a pergunta da demonstração do resultado para a opção fiscal, eu queria que você comentasse sobre a sua experiência no LinkedIn, que eu achei tremendamente pertinente o que você falou como um comentário para nossos telespectadores. Então, por favor. O que a gente nota muito, eu tenho um grupo no LinkedIn que é um grupo de controllers, que é dos Estados Unidos, e tem gente de todas as partes do mundo, poucos brasileiros. E é muito interessante que o nível do grupo, a gente vem discutindo a importância das demonstrações contábeis para as pequenas empresas, quer dizer, para a grande não há o que falar, mas para as pequenas empresas, lá todas as pequenas empresas têm as demonstrações contábeis, e eles estão no nível, os contadores estão no nível de mostrar para os empresários como melhor utilizar as demonstrações financeiras e contábeis
para fazer metas, indicadores, para utilizar o business plan, né? Porque lá eles usam muito para você tirar financiamentos, eles dão dinheiro fácil, né? Mas em compensação você tem que mostrar como você vai estar pagando aquele empréstimo com a expansão real da sua empresa. Então você tem que fazer um business plan lá mês por mês, um plano de negócios para ter o retorno do capital bem investido. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente vem brigando para que os contadores e consigam fazer as demonstrações contábeis para as micro e pequenas empresas, que ela é de total importância. Ainda existe uma discussão. Logo antes do intervalo, eu havia feito comentários sobre a necessidade de uma demonstração de resultado para se apurar o lucro efetivo da empresa. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra aqui na Associação Comercial de Santos, aonde eu comentei, o tema da palestra era não pague imposto sem você ter lucro. O artigo no Estado de São Paulo comenta exatamente que se paga imposto para evitar a burocracia. Eu vejo que, infelizmente, nós contadores aqui no Brasil, principalmente no atendimento da pequena empresa, estamos ficando, vamos falar, distante, e achei essa sua observação do segundo estágio que o empresário americano já está, onde o contador utiliza a demonstração financeira para a gerência da empresa, que eu acho que esse é um dos pontos menos utilizados aqui na sociedade brasileira. Você, como consultora do Sebrae, como palestrante do CRC, você identifica também essa realidade, esse distanciamento, não é isso? Totalmente, totalmente. O empresário, ele não valoriza as peças contábeis e eu fico assim muito preocupada, porque isso a gente tive bastante vivência com um micro e pequeno empresário, e aí você pergunta, né, como está o seu lucro? Não, meu lucro faturei 10% a mais que o mês passado, né? Isso o ano passado, né? Esse ano não está tão bom assim. E aí você fala assim, nossa, muito bom, parabéns. E quanto que foi o lucro líquido? Qual a sua margem líquida? Qual foi a margem de contribuição? Ele fala, não, que lucro líquido? Margem de contribuição? Eles desconhecem totalmente valores que são para a gestão empresarial e que na peça contábil você consegue, com balanço, com a demonstração do resultado, você consegue estar demonstrando isso para ele. Então nós temos que mostrar para o nosso empresário a importância dele ter a demonstração contábil como uma bússola realmente dos negócios. Fluxo de caixa, enfim, são ferramentas que ajudam a gestão da empresa. E volto a repetir, nesse grupo do LinkedIn foi comentado que o contador americano, ele hoje está num segundo estágio, onde ele senta para conversar e para discutir o relatório. Porque caso não tenha um conhecimento, porque infelizmente talvez realmente eu vejo que não é uma necessidade plena, o ideal seria que o empresário tivesse conhecimento dos relatórios gerenciais para que ele pudesse justamente tirar proveito disso. E aqui no Brasil, nós estamos, na minha opinião, 2 estágios para trás. Primeiro, a posição do contador, ele era um produtor de DARFs. Você concorda comigo? Então eu vejo que isso, hoje, além de nós sermos um produtor de DARFs, nós estamos muitas vezes induzindo a uma opção fiscal, muitas vezes completamente errada e desvantajosa para o contribuinte. E ainda existe uma falta, vamos falar, gostaria que você comentasse sobre a necessidade e o descumprimento da parte profissional, como palestrante dos CRCs que você é, qual a realidade que hoje existe no Brasil em termos da obrigatoriedade da apresentação das demonstrações e o não cumprimento sobre isso? Existe toda a penalidade. Primeiro que toda e qualquer empresa. O MEI é a única empresa, um microempreendedor individual, que a legislação permite que ele faça um relatório. Mesmo assim, ele tem que ter um relatório, um controle das suas receitas e das suas despesas. Mas as demais empresas, o microempresário, a pequena empresa, microempresário com faturamento anual, nós estamos aí até 360 mil, a pequena empresa, até 3 milhões e 600 anuais.
obrigatoriamente ela tem que fazer as demonstrações contábeis. E até nós temos uma legislação muito recente do CFC, né, do Conselho Federal de Contabilidade, a primeira orientação, a OTG 1000, que simplificou totalmente, exatamente, para que os pequenos façam as demonstrações contábeis. Eu não consigo saber como que um empresário ele pode conviver, fazer a gestão da sua empresa sem as demonstrações contábeis. Então, acho que é um momento que nós estamos cobrando muito dos contadores, porque os contadores têm a sua parcela de responsabilidade, os escritórios de contabilidades, que falam que não, o honorário é pequeno, que não tem pessoal suficiente. Para isso é uma obrigatoriedade, e o registro do CFC parece que vem alguma coisa aí para eles estarem fiscalizando, né? Não é nada coercitivo, mas para eles estarem verificando realmente a contabilidade, a escrituração contábil da empresa, e mostrar, e além de ser uma obrigação, mostrarmos para os empresários as vantagens dele ter. Porque o empresário, pela minha vivência, o pequeno empresário, ele só conhece um item, o faturamento e bruto. Ele não sabe nem qual é o faturamento líquido. Porque o faturamento líquido, que começa a demonstração do resultado, primeira linha é o faturamento líquido. Você tem que estar tirando os impostos, os descontos, devoluções. Muitas vezes ele nem sabe, ele sabe o faturamento bruto da empresa. Algum imposto, quem não está no Simples, por exemplo, algum imposto que tenha em cima daquela venda bruta, nem isso ele não sabe, que é um dinheiro que ele cobrou, mas não é dele. Ele é simplesmente intermediário do governo. Então, nós temos assim que realmente termos uma ação em cima dos pequenos empresários para reconhecermos. Imprescindível para chegarmos no nível de ter um planejamento tributário, de fazer os 3 cálculos, né? Qual a melhor opção? Vou ficar no Simples, no lucro presumido, ou chegar no lucro real, que é o ideal de toda a empresa? Eu sou obrigado a comentar, Gláucia, que a legislação, ela sempre gerou muita confusão. Eu acho que a necessidade da contabilidade, a própria base fiscal sempre criou, era um texto, vamos falar, omisso, claro, não muito claro, então dava-se margem a essa interpretação. Depois nós tivemos o Código Civil, recentemente agora ficou claro, como você frisou muito bem, o único empresário que não está obrigado à preparação da demonstração financeira é o MEI, o microempreendedor individual, que, gente, é um pequeníssimo, eu diria que é um faturamento muito pequeno. Até 60 mil anual. 60 mil anual, quer dizer, eu não vou dizer praticamente nada, porque quem sou eu para fazer uma avaliação dessa, mas realmente ele não comportaria o pagamento e não valeria a pena uma análise um pouco mais detalhada. Agora, qualquer outro tipo de empresário demanda um registro e, principalmente, eu achei muito feliz, eu volto a falar desse artigo no domingo, porque ele coloca de uma forma clara que o empresário, para evitar a burocracia, paga mais imposto. Agora, prestem atenção, muitas vezes o pagamento do imposto, ele penaliza a empresa. Ele, vamos falar, sangra o caixa da empresa de uma forma indevida, o que faz você buscar capital de giro. Por exemplo, me surpreende muito, Gláucia, conversando com vários empresários do setor de comércio, eles não têm controle de estoque. Me surpreende muito, eu queria que você falasse sobre isso, porque para mim é um carro sem uma direção, é uma coisa meio absurda. Um dos itens dessa OTG 1000, que simplificou totalmente a contabilidade, é exatamente o controle do estoque, até porque você tem que trazer o seu valor de estoque ao valor recuperável, né? Exatamente. É uma das modalidades aí da legislação do FRS, quer dizer, independente de ser microempresa e ser EPP, ele trouxe 2 itens que são das grandes empresas independentes, que é o de estoque e o impairment do ativo, né? Mas com relação ao estoque, a gente sempre dentro desses grupos, né, dessas atividades, oficinas e palestras, eu pergunto como é que funciona o controle do estoque. Normalmente é o contador que atribui, quando faz uma demonstração contábil, o contador atribui um estoque, ele vai de baixo para cima, né? Eu quero um lucro X para ver quanto que eu pagar de imposto, atribui um estoque. Aí eu chamo a responsabilidade
os contadores, porque eles estão assumindo. Eu falei, alguém alguma vez perguntou para o empresário se aquele estoque está compatível, se está correto com o estoque que ele tem? E não há esse diálogo. Muitas vezes o contador nem conhece onde é o endereço do cliente, né? Porque ele é pequeno. Então, a gente tem assim muitos itens para serem melhorados na nossa atividade. Mas o item do estoque é um claro, e principalmente se esse cliente, futuramente, cair no bloco K do SPED, aí que você vai ter que ter todas aquelas quantidades, medir a medição, o controle efetivo de indústria, se for mesmo que seja uma pequena indústria, vai acabar caindo, né? Não há um controle, não há um diálogo, muitas vezes não há um diálogo. O contador acaba fazendo, quando faz, ou não faz a peça contábil, que é o pior erro, ou ele faz uma peça contábil e ele nem ratifica aqueles valores com o empresário. Ele assume totalmente a responsabilidade por aqueles valores, né? Então, e aí tá, cadê a carta de administração, que é um outro item. Aliás, que a OTG esse lembra? É um outro item super importante. Você é uma pessoa super especial, eu acho que nós temos muita coisa para conversar. Você já é minha convidada novamente para nós terminarmos o nosso horário. Está acabando, eu peço que você faça, então, as suas considerações finais, Glaucio. O que eu acho importante, eu tenho 43 anos de profissão, a vida inteira trabalhei nessa área contábil, sou fã, cada vez luto mais pela qualidade da informação, independente do tamanho de empresa, trabalhei em multinacional, trabalhei com microempresários, independente do tamanho. Ninguém cresce se não crescer estruturado, e pela estruturação eu não vejo uma estruturação melhor de uma empresa ter um norte para onde ela vai e o sucesso dela, se não for com as demonstrações contábeis. E só ratificando, entre legislação, Código Civil, que tem a obrigatoriedade, né? Tem, inclusive, o Comitê Gestor do Simples Nacional, tem um artigo que ele ratifica que tem que ter escrituração contábil. É necessário. Forma clara. Não é porque o paga pelo Simples que ele não vai ter as demonstrações contábeis. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma satisfação, Registro, te receber. Boa noite a todos e bons negócios. Boa noite a todos. No momento da contabilidade de hoje, eu vou abordar um assunto talvez novo para alguns, que é a lei anticorrupção, que é a necessidade do contador, através da legislação do COAF, informar qualquer tipo de transação financeira em numerário, em espécie, da necessidade do contador avisar qualquer procedimento que ele considere ilícito ou que ele entenda que não seja operacional, da necessidade do contador obter, através da carta da gerência, uma concordância de que todos os registros contábeis estão sendo feitos, suportado pela documentação que foi enviada pelo cliente. Enfim, hoje o relacionamento entre contabilista, contador e o empresário, ele é muito importante, e alerto aos nossos colegas de profissão e à sociedade no geral, porque eu acho que eu não posso trabalhar só para o contador, o nosso programa não é só para o profissional da área contábil, que existe um vínculo profissional muito importante entre o empresário e o profissional da contabilidade. Então, estou disposto a responder qualquer tipo de pergunta desse sentido, horadosnegócios.com.br, e uma boa noite a todos. Muito obrigado.